Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos no Evangelho de São João, nesse tempo da Páscoa, e no capítulo 6. É o que nós estamos fazendo aqui de forma progressiva. Começamos lá no versículo 1, agora nós estamos no versículo 35 até o 40, para que você possa depois acompanhar, meditar, porque é a leitura da missa de hoje. É o discurso do pão da vida. Agora Jesus fala uma coisa que é muito importante para todos nós. A sua missão. Por exemplo, se nós perguntássemos para Jesus: Senhor, o que é que o Senhor veio fazer aqui na terra? Aí Jesus iria responder: Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Aí nós poderíamos perguntar para ele: Mas qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Vocês estão entendendo a missão de nosso Senhor Jesus Cristo? O que aconteceu lá no Calvário, naquele momento, naquela sexta-feira, que ele, crucificado, derramou sangue e ali pediu ao Pai que nos perdoasse. E depois que ele morreu, e aí ele morre, ele entrega o seu espírito. Aquele momento, todos, desde Adão até o último que nascer, quando ele vier na sua glória, todos foram salvos por causa desta vontade. Interessante que na carta aos Hebreus, Jesus vai dizer que o Senhor, o Pai, no caso o Pai, deu a ele um corpo para ser oferecido pela nossa redenção, pela nossa salvação. No Evangelho, ou melhor, na primeira leitura hoje dos Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 até o 8, nós vemos aqui que algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele.
Aqui está o primeiro cristão, que foi um diácono, que morreu por amor a Jesus Cristo. Nos versículos anteriores, nós vemos ali aquele belíssimo discurso de Santo Estevão, do diácono Estevão, e aí ele não foi aceito pelas autoridades religiosas, aquelas mesmas que haviam matado o nosso Senhor. E agora eles matam Estevão, porque Estevão disse que ele tinha visto Jesus sentado à direita do Pai. Então eles não toleraram aquilo, dizendo que era uma blasfêmia, e naquele momento Estevão foi apedrejado, e a morte de Estevão foi apenas uma passagem para que ele pudesse ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje ele está lá, contemplando a face de Deus. Por quê? Estevão morreu crendo em nosso Senhor Jesus Cristo. Pois eu desci do céu de Jesus, aqui no Evangelho, no versículo 38, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Era preciso que Jesus viesse para nos redimir, era preciso que Jesus viesse para nos salvar. A ressurreição de Jesus nos dá também a ressurreição. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mais uma vez eu trago para vocês a importância de nós entendermos a questão da Santíssima Trindade. Um único Deus em três pessoas. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade foi enviada para que nós pudéssemos nos salvar. O que me alegra é saber que você que está me ouvindo, você crê em nosso Senhor. Mas pode ser que tenha alguém que não creia. É preciso crer. Se você ainda não crê, peça a Deus a graça de crer. E se você foi aquela pessoa que cria, mas por influência de amigos, da faculdade, da mídia, por alguma decepção, você acabou largando Jesus e não quer saber dele mais, é tempo de retornar. Porque nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós teremos que ir ao encontro de Deus. Falando isso aqui, eu me recordo uma vez que uma senhora idosa, viúva, ela veio ali para rever a vida dela, nós tivemos uma boa conversa e ela estava dizendo que ela estava tendo algumas situações lá com um homem. Claro, ela como viúva, ela poderia namorar. Só que ela estava indo no namoro além do que se pode acontecer dentro de um namoro. E eu expliquei para ela a condição que a senhora está, a senhora pode namorar sim, se preparar para casar, mas não pode se relacionar, porque o sexto mandamento fala que um homem, que todos nós não podemos pecar contra a castidade. Infelizmente, aquela mulher estava pecando contra a castidade. Eu expliquei, conversei, falei, disse para ela que nosso Senhor não quer isso,
que nós precisamos amar a Deus, e uma das provas do nosso amor a Deus é sermos fiéis aos mandamentos. Ela entendeu. Depois eu perguntei, e a senhora vai namorar na santidade? Vai namorar de forma correta? Ela disse, não, eu vou continuar. Eu disse, mas a senhora entende que isso é pecado, isso ofende a Deus? Mas eu não vou parar. Meu Deus do céu, que tristeza no coração. Porque, na verdade, essa pessoa, ela estava negando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela preferiu o pecado do que a graça de Deus, do que estar na graça. Era só namorar na graça. Porque tudo no seu momento certo. O momento agora não era para isso. O momento agora era para conhecer esse Senhor, era para aquele Senhor conhecê-la direito, para depois, quem sabe, eles casarem. Mas ela estava tão afeiçoada que ela não queria largar aquilo ali. Para ela, o mais importante era aquilo. Disse, você está trocando Deus por isso? E ela disse que ela ia continuar. Lamentável. Quando a pessoa ela não demonstra arrependimento dos seus pecados e quer permanecer no pecado. E muitas vezes acaba achando que nem pecar está. Ou melhor, muitas vezes acha que nem pecando está. Lamentável. Então, tudo isso que Jesus está falando, que a vontade do Pai é que nenhum dos seus se perca e ele o ressuscite no último dia, nós encontramos pessoas no mundo igual a essa situação, este exemplo que eu acabei de trazer para você. Não quer sair do pecado. Prefere o pecado. São Tiago, em sua carta, ele vai dizer o seguinte: ou nós ficamos com Deus e renunciamos ao mundo, e aqui o mundo na questão do pecado, ou viveremos no mundo, no pecado, e renunciaremos a Deus. Não dá para ficar com os dois. Tem muita gente achando que dá para viver as duas situações. Não dá. Uma vez que nós nos voltamos para Deus, nós rompemos com o pecado e não podemos conviver com ele. Você está entendendo? A missão de Jesus é justamente essa, é nos resgatar, é fazer com que todos nós nos voltemos para quem? Para Deus. Essa é a missão de Jesus. A sua morte na cruz foi por causa disso, mas tem tanta gente com o coração endurecido. Uma vez um senhor me falava, assim, de forma bem simples, mas bem compreensível. Ele dizia, padre, coração duro é igual uma pedra. Quando eu penso no coração duro é isso. Aquela pedra que nada consegue penetrar nela. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Estão com o coração duro e não querem mudar. E aí a missão de Jesus, ela se frustra na vida daquelas pessoas. No Evangelho
de São Lucas, se não me engano, ali no capítulo 11, Jesus fala justamente isso, que os fariseus frustraram a oportunidade que eles tiveram de se salvar, eles frustraram, porque eles não quiseram abrir o coração para nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos, meus irmãos, no dia de hoje, que essa missão grandiosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi justamente ele vir à terra para nos salvar, porque era isso que o Pai queria, que não seja de frustração na nossa vida. Rezemos pela nossa perseverança. Eu sempre digo uma coisa, a questão maior não é tanto a conversão da pessoa, que é importante, claro, a pessoa precisa se converter, mas a questão é perseverar. E Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo quem perseverar até o fim. Eu tenho perseverado até hoje, mas será que eu irei perseverar até o fim? Essa pergunta que eu coloco para mim é a mesma que você deve fazer para você. Então, peçamos a Deus a graça da perseverança. E não vamos dar ouvido a Satanás, que nos oferece coisas que aparentemente são boas, mas que ofendem a Deus. E que o resultado de tudo isso será a condenação eterna. A morte de Jesus da cruz não pode ser em vão nem para mim e nem para você. E uma vez que nós rezamos por nós mesmos, não deixemos de rezar por aqueles quantos na sua casa não querem saber de Deus, não vão à missa, não se confessam. E com isso eu não quero colocar um peso nas suas costas, porque cada um vai responder por seus atos. Porque tem gente aí que às vezes se encontra nessa situação de consciência diante de Deus porque o outro não quer se converter e a pessoa se culpa. Não é por aí. São pessoas adultas e cada uma vai responder diante de Deus por seus atos. Mas cabe a nós rezarmos e pedirmos para que realmente os que não querem saber de Deus possam voltar-se para Ele. E aqueles que querem hoje, que eles não entrem na malha fina do demônio e acabem dando as costas para Deus e se voltando para o mundo, para Satanás. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na vida eterna, que o Senhor nos conceda a graça da fidelidade. E nos voltemos agora para Nossa Senhora e digamos para ela: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Feliz Páscoa para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.